Boa tarde, pessoal. Para a gente começar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é José Aquino e, para quem não me enxerga, eu sou um homem branco de 1,65 m de altura, peso acima do necessário, tenho cabelos pretos ficando grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma calça azul meio cinza, um tênis e uma polo azul marinho que tem o logo da nossa empresa. E eu queria aproveitar essa descrição e perguntar para todos vocês o seguinte: vocês acham que um homem branco, heterossexual, de classe média alta, tem lugar de fala para falar sobre diversidade? Será que eu tenho lugar de fala? O que vocês acham? Então isso é algo que a gente vai conversar aqui e a gente vai torcer para o passador de slides funcionar, porque eu sei que tem gente com problema com isso por causa da distância e eu estou começando a ter esse problema aqui. Aí, ó. Mas eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Se não funcionar o passador, a gente vai trabalhar só no papo, não tem problema nenhum. Ó, mas começou a entrar aí. Aí são um pouquinho dos dados da nossa empresa. Isso aqui é só para a gente, né, ter uma noção de quem a gente é. A gente está há 17 anos no mercado já trabalhando essas coisas. Mas eu queria trazer para vocês algumas perguntas. Será que as empresas estão preparadas, realmente preparadas, para lidar com diversidade? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: será? Olha que bonito isso. Será que as empresas se beneficiam hoje da diversidade, de perspectivas, de experiências e de habilidades, de forma adequada? Algumas talvez tenham uma noção do que fazer, mas talvez não consigam ter todo o resultado que poderiam ter. E uma outra pergunta para a gente refletir é, assim que o passador funcionar, que lindo. Opa. Como a diversidade, não vou nem tentar voltar ao slide, como a diversidade pode impulsionar resultados dentro de uma empresa? Essas são 3 perguntas fundamentais que nós na área de T&D precisamos responder. Vai ser diferente para cada contexto, para cada cenário de empresa, mas é fundamental que a gente saiba responder isso. Mas para começar isso, a gente tem que entender o seguinte: o que é diversidade, afinal de contas? Diversidade, pessoal, se fala muito da questão das minorias, mas diversidade vai muito além disso. Diversidade está relacionado, claro, com questões de gênero, de raça, de credo, de preferência política, de preferência sexual, de preferência clubística, de idade, de formação, de formação, de educação, de capacitação, de uma série de coisas. Então, diversidade é um conceito muito mais amplo e que, no fundo, tem a ver com a cultura da empresa, com a cultura de todos nós. Então, quando a gente fala de diversidade, não basta a gente falar de parte da diversidade. A gente tem que olhar para a diversidade como um todo. Então, diversidade é muito mais do que só olhar para alguns itens, alguns detalhes. Não está fazendo muita diferença esse passador, mas enfim. Vamos no papo, não tem problema, pessoal. Vamos trabalhar no papo. Dito isso sobre diversidade, eu queria entender o seguinte: eu falei sobre a questão do lugar de fala. Vamos falar de diversidade e inclusão para a gente então chegar nesse ponto. Qual a diferença entre diversidade e inclusão? Qual é, na visão de vocês? Então, eu gosto muito daquela frase que fala que é uma frase clichê, mas ela reflete muito a verdade. Diversidade é você convidar para festa. Inclusão é você convidar para dançar. Quantas empresas a gente conhece que montaram programas de diversidade e elas têm lá determinadas minorias, determinadas questões, só que essas pessoas dentro da empresa não conseguem conversar com mais ninguém. Elas são segregadas de todo o resto. Então eu tenho vários grupos minoritários inseridos dentro de um grupo maior e eles não se falam. Ah, eu promovi diversidade, eu convidei todo mundo, mas ninguém tem voz ativa. Ninguém toma decisão. Ninguém participa de algo maior. E aí vem a questão da inclusão. Inclusão, pessoal, está relacionado, sim,
com o lugar de fala, mas está relacionado com algo que talvez eu, por ser sócio de uma empresa, por ser um homem branco, heterossexual, de classe média alta, tenha, e que pessoas que têm lugar de fala às vezes não têm, que é o espaço de fala. Então, sim, o meu trabalho de vir aqui não é porque eu tenho lugar de fala, é porque eu posso criar espaço de fala para quem tem o lugar de fala. E esse é um dos grandes trabalhos que a liderança tem que desenvolver. Eu preciso criar espaços para que as pessoas possam realmente se manifestar. E quando a gente fala de lugar de fala, num espaço apropriado de fala, a gente começa a trabalhar a base da segurança psicológica. Segurança psicológica é muito mais do que isso. Mas se eu não tiver essa capacidade das pessoas se sentirem minimamente valorizadas e protegidas para falar daquilo que elas mais conhecem, mais vivenciam, sabendo que serão não apenas respeitadas, mas levadas em consideração por causa disso, aí eu começo a trabalhar a segurança psicológica. E aí, pessoal, quando a gente trabalha essas questões, a gente tem que entender o seguinte: todos nós aqui nessa sala, por mais que a gente tenha boa intenção, nós somos extremamente preconceituosos. Todos nós. Essa é uma questão biológica. E um dos grandes desafios que eu vejo a área de T&D enfrentar, com liderança principalmente, é o líder ficar numa posição em que é dito para ele o seguinte: cara, você não pode ter preconceitos. E ele trava. Porque, por definição, por ele ser um ser humano, ele terá preconceitos. Não tem jeito. E para quem assistiu hoje de manhã na plenária a Inês Coso, ela fala um pouco disso. A nossa parte mais primitiva do cérebro, reptiliano e o nosso sistema límbico, a parte emocional, vai desenvolver uma série de mecanismos. E tudo aquilo que é diferente de nós é, por definição, uma ameaça para nós. É muito simplista isso, mas é do jeito que o cérebro funciona. Então, se eu não tiver a capacidade de usar o meu neocórtex, usar a parte mais racional do meu cérebro, para conhecer realmente aquela pessoa, eu não vou conseguir lidar com isso. Porque a minha primeira reação, e isso também se falou, o Karim falou isso também hoje de manhã, os meus primeiros 7 segundos ali, né? É essa questão. Eu vou travar ali. Como é que eu saio disso? Sabendo que isso existe. Se eu achar que eu não vou ter preconceito nenhum, eu não consigo viver. Porque eu começo a me sentir inadequado dentro do meio. Puxa, eu não deveria ter preconceito, eu vou usar a Gi, que a Gi é uma amiga minha, eu não deveria ter preconceito contra pessoas que têm cabelo azul, mas, sabe, tá me incomodando o cabelo azul dela. Não tá, Gi, né? Mas enfim. Se eu achar que eu não posso sentir isso, como é que eu vou lidar com a vida no dia a dia? Porque isso está dentro da minha biologia, pessoal. Como é que a gente escapa disso? Racionalizando sobre isso. Usando aquilo que nos diferencia dos demais animais, que é o neocórtex. Entender que isso existe dentro de mim, processar isso de forma racional, criar o espaço agora para que a Gi venha e fale aquilo que ela tem alta capacidade para falar, muito melhor do que eu, porque ela vivencia. Essa é a grande questão. Então nós não podemos treinar nossos líderes para dizer para eles que eles não podem ser algo que biologicamente eles são, pré-conceituosos. E quer ver uma coisa? Eu quero que vocês fechem os olhos por 5 segundos. E eu quero agora que vocês imaginem, na cabeça de vocês, quero que vocês visualizem a pessoa que comanda o avião. Visualizem essa pessoa. Podem abrir os olhos. Eu quero saber quem de vocês visualizou uma mulher negra bissexual. Quem de vocês visualizou um homem branco de meia idade? Vocês são todos preconceituosos, pessoal. Por que isso acontece? Porque nós temos os nossos vieses. A nossa bagagem, a nossa experiência de vida nos ensina uma série de coisas que, certas ou erradas, preconceituosas ou não, fazem parte de quem nós somos. E se eu passar a vida inteira escutando da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que eu conheço, que quem anda de moto é gente ruim, quando passar um motoqueiro do meu lado no trânsito, eu me encolho dentro do carro. Eu nunca vi o cidadão na vida, mas eu morro de medo dele, porque ele é um cara ruim. Isso está dentro de nós, pessoal. Como é que a gente quebra isso? Racionalizando. E a partir do momento que a gente abre espaço para as demais pessoas, talvez daqui a 30 anos, 40 anos, quando a gente pensar na pessoa que comanda o avião, eu penso em alguém de cabelo azul.
Mas hoje não, porque o espaço não foi criado. E essa criação de espaço não é responsabilidade das minorias, é responsabilidade de quem detém o poder de fazer isso. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês conseguem visualizar isso no dia a dia? E aí, eu queria trazer um outro ponto, que é um ponto extremamente importante para a nossa discussão, que é a questão da fadiga da diversidade. Alguém aqui já ouviu esse conceito? Fadiga da diversidade. Começou a se tratar muito de diversidade, mas não necessariamente da forma adequada. O que acontece? As pessoas não veem o resultado. Elas não enxergam o que está acontecendo. Elas querem talvez um resultado muito imediatista. E aí se fala muito, o cara não enxerga o resultado, ele se sente mal porque ele continua tendo os preconceitos que dizem para ele que ele não pode ter, e aí o cara fala assim, eu não quero mais falar disso. Não, é ESG, diversidade, não, isso é um assunto, não funciona, não dá certo, esse negócio não é bem assim. Já ouviram isso? Você quer falar do assunto que é extremamente importante, as pessoas não querem mais nem ouvir falar disso. Só que tem números que provam o contrário. Diversidade em equipes é fundamental, pessoal. Porque se eu tiver boa capacitação, bom treinamento, boa formação de pessoas, excelentes processos, bons líderes que trabalham lá o operacional, o tático e estratégico, essas equipes terão boa performance. Farão bons resultados. Atingirão os KPIs. Mas para altíssima performance, eu preciso de diversidade. Porque se todo mundo é parecido comigo, e líderes, né, principalmente em primeiras lideranças ou em empresas que não trabalham muito bem na questão da diversidade, líderes têm a sensação de que viraram deuses. Não no sentido do ego, apesar de que tem alguns com ego bem inflado, que também não resolve nada. Mas no sentido de, eu quero formar a minha equipe à minha própria imagem e semelhança. Que é coisa de Deus, né? Deus formou o homem à própria imagem e semelhança. Por que líderes querem isso? Porque é mais fácil. Se todo mundo pensa que nem eu, age que nem eu, se comporta que nem eu, fica fácil de lidar com as pessoas. E outra é que se eu cheguei até onde eu cheguei, eu devo ter feito alguma coisa bacana. Então eu quero que todo mundo faça que nem eu fazia. Se eu for um bom líder, essa equipe for competente, os processos forem bons, a gente até vai ter boa performance. Só que o dia que eu não sei, ninguém sabe. O dia que eu não encontro alternativa, ninguém encontra. O dia que eu estou abalado emocionalmente com alguma coisa, todo mundo está abalado emocionalmente com aquela mesma coisa. Como é que a gente dá o salto de performance? Como é que a gente inova? Como é que a gente cria? Como é que a gente faz diferente se eu não tiver diferenças no time? Pesquisas mostram, pesquisa da Forbes, por exemplo, mostra que as empresas com mais de 500 pessoas, as empresas que trabalham com diversidade de gênero e de raça na sua liderança, tem, em média, 25% a mais de rentabilidade do que as empresas que não fazem isso. Uma pesquisa da McKinsey fala que... do Boston. Fala que empresas que trabalharam na sua liderança média para cima, a diversidade basicamente de gênero, na questão feminina, ter mais mulheres na liderança, aumentam em média 30% de resultado. Empresas que promovem a inclusão, não só a diversidade, a inclusão dos grupos LGBTQIAP+, e trabalham isso como estratégia de negócios, aumentam em torno de 40% a sua visibilidade no mercado e, consequentemente, muito mais resultados. Então, eu não estou aqui dizendo isso porque é bonito. Eu estou dizendo para as empresas porque faz sentido. Faz sentido do ponto de vista humano. E empresas são feitas por pessoas. E faz sentido do ponto de vista de negócios. Como a Isabela falou ontem na plenária, ela falou sobre saúde mental, mas se saúde mental não é pauta, dinheiro é. Se diversidade não está mais sendo pauta porque está tendo fadiga de diversidade, dinheiro é pauta. Rentabilidade é pauta, resultado é pauta, pessoal. E talvez a nossa responsabilidade como pessoas de treinamento e desenvolvimento, capacitação de pessoas, seja olhar melhor como é que a gente pode falar com as pessoas que cuidam do negócio
para que não haja fadiga de diversidade e a gente atinja os objetivos de realmente ter equipes mais justas, mais diversas, mais compreensivas, com mais empatia, sabendo que tudo, no fundo, trata de gente. E gente, pessoal, é tudo igual. Gente é tudo igual. Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Claro que aqui a gente não esgota o tema, mas queria trazer essas provocações para vocês refletirem um pouco. Lembrando, então, que todos nós somos preconceituosos. E se todos somos preconceituosos, por que eu não posso aceitar o preconceito do outro? Faz sentido para você? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se puderem passar lá no nosso stand, a partir das 4 horas a gente tem um chopinho, vamos bater um papo mais forte sobre isso. Temos outras palestras aí. E temos o nosso podcast. Estão todos convidados a serem ouvidos no nosso podcast. Queremos gravar com vocês. Obrigado.